Hoje nós estamos aqui em Calgary, no Canadá, a uma temperatura de menos 9 graus centígrados. Depois de mais de 14 países e mais de 50 mil quilômetros rodados, você pode estar pensando assim: esse cara é corajoso. Estou aqui com minha família, nesse carro. Mas eu vou te provar que corajoso é você, que mora aí no Brasil. E aí, pessoal, hoje a gente tá vindo aqui para contar um caso de uma família igual a nossa, uma família americana com 2 filhos que tá aí no Brasil agora, passando um monte de problemas por causa da violência do nosso país. Por incrível que pareça, né, eles foram assaltados por piratas, parece brincadeira. Exatamente. Ficaram várias horas desaparecidos, muita gente achando que estavam mortos, que tinham sido sequestrados. E ontem, no final da tarde aí do Brasil, né, quase início da noite, eles foram encontrados. E a gente vai contar aí o que aconteceu. É uma família americana viajando num motorhome também. Igual a gente, com filhos, um casal com filhos. A história é a mesma. E viajaram por vários países aí da América Latina e chegou todos os países sem problema. Já há muitos anos, né? Tem vários anos. E chegaram aí, foram fazer a travessia da balsa do Pará para Macapá. Na verdade, a gente conhece Macapá, né? É a única capital do Brasil que você não chega por estrada, então você chega de avião ou você chega de barco. Eles estavam de motorhome, tiveram que colocar numa balsa. E essa balsa, ela foi atacada por piratas fortemente armados. E aí você tá achando que eu tô exagerando no piratas? Depois você entra aí no Google, coloca assim, Pará Piratas. É uma lista enorme, é uma coisa recorrente que acontece lá. E essa família foi atacada. Levaram vários pertences deles. A gente tá frisando eles por serem viajantes como a gente. Exatamente, esse foi por ser o último caso, né? Sim, foi agora, foi achado ontem à noite. E o que acontece? Levaram várias coisas. Quando a polícia chegou lá, essa família não estava. E começou a se especular um monte de coisas, se eles tinham morrido, se tinham sido sequestrados por esses bandidos. E ontem eles acharam essa família. Tá muito controverso ainda. Acho que até porque é um fato muito recente, então assim, ainda estão sendo apuradas muitas coisas. Mas o fato é que encontraram eles, entendeu? Alguns pescadores da região encontraram eles. Tem gente que está falando que foi em cima de uma prancha de surf. Tem gente que falou que foi em cima de um bote. E a família deles no meio de um rio. O pescador só viu a mão de uma pessoa assim e foi lá prestar ajuda para eles. O projeto deles, até para vocês saberem, se chama Our Open Road. Vou colocar aqui embaixo. Isso, eles trabalham mais com o Insta, né? Com o Instagram. O Instagram tem assim quase 120 mil seguidores. É uma família que inspira muitas famílias e a gente está na expectativa de ver o que eles vão contar aí sobre o nosso país, né? E é muito triste porque eles abriram mão do carro por algum motivo. A gente que é família e sabe a importância desse carro, esse carro é nossa casa, nossa cozinha, é tudo. Para abrir mão do carro, alguma coisa muito grave aconteceu. A gente abriria mão do carro por risco dos nossos filhos. E aí o que acontece? Esse carro foi encontrado pela polícia na balsa e foi retirado de lá e levado para a delegacia de Macapá. E lá foi vistoriado. E acharam maconha dentro desse carro. Erradíssimo, entendeu? Inclusive, o que acontece? Existem alguns comentários de pessoas falando que eles fugiram do barco por conta da maconha no carro, gente. Eu acho que o fato de estar utilizando maconha é uma coisa que está errado. Isso é ilegal no Brasil. Então isso não tem justificativa. Mas falar que eles pularam do barco porque tinha maconha no carro, aí também não tem justificativa. Porque é mais fácil você jogar a maconha no rio do que jogar sua família inteira. Jogou a família inteira. Entendeu? Então assim, existe essa controvérsia. Então a gente não está aqui para debater esse fato. A gente está aqui para debater a respeito da violência em geral. E aí, esse é um caso. A gente, há um mês atrás, foi chamado para ajudar, né, participar de uma ajuda de uma outra família, dessa vez argentina, que saiu lá de Salta, com a sua Kombi, com filhos também, a viagem perfeita, passaram pelo Uruguai, tudo certo. Chegou no Brasil, o que aconteceu? O carro, abriram lá em Trancoso a Kombi, limparam a Kombi inteira. Era um motorhome que virou quase Kombi. E aí essa família desistiu de continuar a viagem, resolveu ir embora e acabou que o carro deu problema, eles já não tinham mais dinheiro.
e fizeram uma vaquinha eletrônica e a gente ficou sabendo por causa dessa vaquinha eletrônica. Se você acha que é o único caso também, a gente só está contando viajantes internacionais, que é o nosso caso. Que tá abril do ano passado, né? Foi um mês antes da gente viajar. Um mês antes da gente viajar. Tinha um casal de franceses, acho que foi em Recife, né? Foi Belém. Belém, pois é, lá na mesma região, inclusive. Eles pararam o carro, igual a gente faz, na verdade. A gente sempre para em carro, tem o aplicativo, a gente olha lugares que pode parar, posto de gasolina, estacionamento, igual a gente está aqui agora. Eles pararam, foram dormir. 10 anos viajando o mundo inteiro. Isso, no motorhome. Era um carro pequeno, tipo esse aqui também. Não sei se era uma Sprinter, alguma coisa assim. Bateram lá na porta tentando arrombar, aí ele foi abrir a porta e tinha lá, acho que era até menor de idade, né? Matou. Armado. Deram um tiro no coração dele. E o cara morreu. E o cara morreu viajando, assim como a gente também. A gente não tá aqui pra falar das violências em geral, entendeu? Porque a gente sabe que se for entrar nisso, esse vídeo não vai acabar nunca. A gente tá falando no tipo de viagem que a gente tem. E por que a gente tá falando isso? Porque quando a gente saiu do Brasil, o primeiro país que a gente entrou foi a Bolívia. E foi o primeiro lugar, entenderam, que choveu crítica em cima da gente. A gente tem no Facebook escrito aí, o pessoal. Que a gente fala que a gente era responsável, saindo com os nossos filhos no motorhome para entrar na Bolívia, entendeu? E assim, falaram que era lá, assim, era um absurdo. Inclusive, já falaram que na fronteira a gente teria problema, que o pessoal já tá lá de olho em quem tá entrando. E foi assim, um terrorismo danado. E no México também foi outro. Não, América Latina inteira. América Latina inteira. Gente, nós rodamos 14 países. Esse mês faz 1 ano e meio que a gente está na estrada com nossos filhos. E a gente afirma com toda certeza, de todos os países que a gente passou até agora, o Brasil, de longe, ele é o mais violento. A gente passou por dois furtos, né? A gente não pode nem falar que é assalto, porque não teve bandido com arma em cima da gente. Que foi no Peru, que fizeram a mesma coisa que a família, limparam o nosso carro, nossos documentos, nossos eletrônicos e tudo. E aqui, por incrível que pareça, aqui no Canadá levaram uma das bikes. Mas mesmo assim, não existe, claro que existe, mas é mínimo fora do Brasil, essa história de bandido chegar com arma na cabeça. Isso aí é comum no Brasil. E assim, as pessoas estão anestesiadas, estão acostumadas a ver isso todo dia. E acho que isso é normal. E o problema, sabe o que é? É o seguinte, as pessoas aí, elas falam, entendeu, que é extremamente perigoso fazer o que a gente está fazendo, mas hoje a visão que se tem do mundo, do Brasil, é de ser um país extremamente violento. Por que nós estamos falando isso? Porque nós encontramos com vários viajantes no caminho, todos eles fazendo Alasca até Ushuaia, entendeu? Tá atravessando de norte a sul, a América inteira. 99% falaram que não iam passar pelo Brasil. A gente encontrou com inglês, a gente encontrou com suíço, a gente encontrou com franceses, americanos, alemães, todos falando a mesma coisa. Não vamos entrar no Brasil porque o Brasil é muito violento. Vai na Bolívia, vai no México. Isso, é um país muito bonito, é um país lindo, mas nós não temos coragem de entrar nesse país. Quando entra, desculpa te cortar, quando entra é pra Foz do Iguaçu ali na beiradinha. Conhece Foz do Iguaçu agora. Teve uma família que entrou, os Dalton. A gente até fez um vídeo com eles, vou colocar aqui em cima. Foi a única família que a gente conhece, ou viajante que já entrou tinham ido pro Brasil. Várias vezes. Foram assaltados em Belo Horizonte, na nossa cidade, com arma na cabeça, num bar de Belo Horizonte. E aí chegaram em Recife com a família, ficaram vários meses, que tinham amigos lá, então amam o Brasil. Hoje eles estão na França. A gente tem contato com eles ainda. E o que ela fala o tempo todo é: Carla, eu fiquei assustada com a violência. Eu vi o assalto à mão armada em Recife, eu vi um monte de coisa. Eu fiquei assustada. Foi o país mais violento. E aí, entendeu? Voltando aqui, a gente falou que a gente foi roubado, entendeu? A gente foi, na verdade foi furto, né? Lá no Peru e aqui no Canadá. Mas olha só, no Brasil, você sabe o que aconteceu com a gente? A trabalho, nós saímos, eu, a Carla e os meninos, a gente tinha que fazer um serviço em São Paulo. Nós saímos à noite, com o cuidado que a gente sempre tenta ter, entendeu? Não só com relação a dirigir, não dormir na direção, porque já era tarde, eu tinha que dirigir de madrugada. Eu estava parando para tomar um café toda vez que eu sentia sono. E aí eu fui parar, seguindo até a orientação do meu sogro, que era muito experiente em viagem. Ele falava: sempre para em posto de gasolina grande, que é 24 horas e aonde os motoristas dormem. Então, assim, tomando todo o cuidado, eu desci, tranquei o pessoal que estava dentro do carro lá dormindo. Desci para tomar um café. E aí, quando eu desci para tomar um café, que eu estava lá olhando inocentemente para televisão, entra 3 pessoas armadas lá dentro, coloca a arma na minha cabeça, entendeu? Rouba minha aliança, rouba dinheiro, rouba celular, entendeu? Assim,
Aí depois viram que eu dava a chave da caminhonete que a gente tinha, foram lá no carro. Eu fiquei extremamente nervoso, tiraram eles lá com a arma na cabeça da minha família, levaram a gente pra dentro da cozinha. Na cozinha do restaurante. Entendeu? E aí eles fugiram. Graças a Deus não levaram o nosso carro, graças a Deus levaram os documentos, mas o mais importante, graças a Deus a gente tá vivo aqui, porque a gente passou por isso no Brasil. Por que a gente tá falando isso tudo? Gente, a impressão que a gente tem é que nós temos um privilégio de ter saído e ver que o mundo não é tão violento e que o Brasil é muito mais violento do que a gente imaginava. As pessoas aí estão anestesiadas. Então, tem muita gente que já acordou, mas a maioria está anestesiada. Esse é um vídeo simplesmente para relatar coisas que a gente está vendo, porque a gente tem um canal aqui que mais do que mostrar a paisagem bonita, que é claro que a gente quer mostrar, mas a gente quer mostrar o conhecimento que a gente vai adquirindo. Compartilhar, porque senão não faz sentido. Vou ficar aqui gastando um tempão para subir vídeo, para editar vídeo, para ficar mostrando paisagem. E sem falar também que paisagem, se você digitar no YouTube, não, tem aos montes. Você acha? Então é isso, a gente tá dando, hoje é dia dos mortos, né? Dia de finados, glória a Deus que não tem mais 4 pessoas aí mortas, uma família americana morta. Com certeza o fato vai abalar ainda mais o que os estrangeiros, os viajantes acham do Brasil. E é interessante porque assim, Canadá, Estados Unidos, quando a pessoa é assaltada, vem a polícia, tem questão de assistência psicológica, assistência de tudo quanto é coisa, para a pessoa não ter a ideia que aquele país é violento. Qual será que é a assistência que esse pessoal está levando? E outra, a gente está falando só dos viajantes, a balsa estava lotada de brasileiro, que toda semana faz aquele trajeto e toda semana, só vocês olharem no YouTube. E nós ficamos sabendo por quê? Justamente porque eles são viajantes internacionais que sumiram, ficaram desaparecidos por um tempo no Brasil. É uma vergonha, né, gente? É isso. Até domingo a gente está na temporada Alasca. A partir de segunda-feira é temporada Canadá. Uma temporada bem legal, a gente até brincou, é temporada costa a costa, mas poderia ser Van com tudo abaixo de 0, né? Espero que vocês continuem com a gente. Não deixe de mandar esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, né? E para alertar as pessoas, gente, até que ponto que vai continuar assim. A impressão que eu tenho é que é como se fosse um lamaçal entrando dentro das casas e as pessoas estão morrendo sufocadas porque elas estão anestesiadas. E aí quando um lamaçal entra na sua casa, você tem 3 opções. A primeira, morrer, que é o que está acontecendo. A segunda, abandonar a sua casa e sair da lama. A terceira, ficar na sua casa, mas tirar a lama. A gente fez a nossa escolha. Qual que é a escolha que vocês vão fazer?